Boa noite, olá, queridos amigos, queridos irmãos, você que está nos acompanhando, um grande abraço, é uma alegria muito grande, sinceramente, eu falo com todo o meu coração, a alegria de estar recebendo você, meu irmão, você, minha irmã, você que recebeu o nosso convite, você que viu lá no Instagram, no Facebook, no canal do Gota de Sabedoria, nos grupos da Igreja Batista Alvorada, nos mais diversos grupos, eu não sei qual foi a forma, a metodologia que o Senhor usou para que você chegasse até esse canal hoje. Talvez você não está ao vivo comigo aqui, você não está conosco ao vivo hoje, dia 15 de julho dos anos 2021. Talvez você vá assistir isso bem depois, mas eu quero que você saiba, nós preparamos com todo o nosso coração esse momento para que seja uma bênção na sua vida. Eu tenho certeza que será uma bênção para a minha vida e para a sua vida. Quero te fazer um pedido. Um tema como esse merece que outras pessoas saibam, vejam, ouçam e tenham contato também. Então eu vou te fazer um pedido assim muito especial. Se você puder, manda para um amigo, manda para o grupo da família, manda para o grupo da sua comunidade, fala para eles, olha, estou participando de uma live onde um neurocirurgião, um neurocientista, ele vai falar sobre as evidências científicas da espiritualidade. Ele vai falar sobre perdão, sobre auto-perdão, ele vai trazer isso para a palavra de Deus. Olha, vai valer a pena, eu garanto para vocês que vai valer a pena. Eu quero deixar aqui um texto da palavra de Deus. Vocês vão poder, logo, logo, também participar, mandando a pergunta que está no seu coração, a pergunta que está na sua mente. Eu tenho certeza que algumas coisas serão elucidadas, que algumas ideias, que alguns insights, eu tenho certeza que a graça maravilhosa do Senhor certamente jogará luz no seu coração, na sua alma e na sua mente. Então, quero ler com você aqui livro de Provérbios, capítulo 23. Veja que texto lindo. Esse texto fala muito ao meu coração, porque é um texto de uma dinâmica muito especial também. A palavra de Deus, além de ser rica, além de ser eficaz, a palavra de Deus, ela é metodológica. Ela traz para nós determinadas coisas, determinados assuntos. Eu diria que ela traz para nós verdades profundas. Ela traz com um toque suave, um toque leve. Então veja o que diz Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz assim: porque assim como se imagina em sua alma, assim ele é. Assim como se imagina em sua alma, assim ele é. É interessante quando nos deparamos com um texto como esse. O sábio está nos trazendo a informação aqui, uma informação que deve nortear a nossa vida. Que eu vou ser aquilo que eu projeto, aquilo que eu internalizo, aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, as construções psíquicas, a construção imagética, aquilo que eu vejo em mim, daquilo que eu penso de mim, isso vai nortear a nossa vida. Isso vai dar o tom, isso vai dar a coloração, isso vai margear a minha vida. Então, a recomendação que nós fazemos é que você comece a usar a sua mente como aliada das coisas de Deus. Usar a sua mente como aliada do amor de Deus. Usar a sua mente como aliada das promessas de Deus. Usar a sua mente como aliada da grande misericórdia de Deus. Usar a sua mente como aliada da graça de Deus. Eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Veja bem, quando a Bíblia diz que assim como você se imagina na sua mente, na sua alma, assim você é, a Bíblia está fazendo mais do que uma recomendação. A Bíblia está abrindo os nossos olhos para o que nós queremos ser lá na frente. Eu quero ser. O que eu quero ser? Aquilo que eu começo a imaginar vai gerando vida, criando vida e mais vida. E logo, logo, eu vou ser aquilo que eu acho que eu sou, que eu penso que eu sou. Consequentemente, eu vou rejeitar a vontade de Deus. Eu vou rejeitar o que Deus quer que eu seja. Eu vou rejeitar o que Deus planejou para a minha vida.
Eu vou rejeitar os propósitos de Deus para minha vida. Então eu não posso fazer isso. Você não pode fazer isso. Nós precisamos, antes de qualquer coisa na vida, absorver a vontade de Deus, reconhecer a vontade de Deus e criar em nosso coração um grande desejo de sermos firmes e constantes na vontade de Deus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus a direção do Senhor. Você que está no canal Gota de Sabedoria, você que está no canal da Igreja Batista Alvorada, seja muito bem-vindo. Você que é de outra cidade, você que é de outro país, você que é de uma outra comunidade de fé, de uma outra religião, de uma outra crença, Deus, assim, de maneira muito especial, guarde a sua vida, que seja um tempo maravilhoso, uma noite especial. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, muito abençoada nessa noite. Vou renovar o meu pedido. Se você puder, envie esse link para alguém. Convide alguém. Você que está no Gota de Sabedoria, você que está no canal da Igreja Batista Alvorada, por favor, envie esse link para alguém. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que não falha, pelo teu amor que é cuidadoso, pelo teu amor que é zeloso, pelo teu amor que manifesta tantas virtudes, pelo teu amor, Senhor, que nos orienta nos momentos que estamos sem saber a direção, sem saber para onde ir. Ô, Senhor, eu oro agora pelos meus irmãos que estão me acompanhando. Na verdade, nós estamos juntos no canal Gota de Sabedoria, no canal da Igreja Batista Alvorada. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de Paulo, como sempre, me ajudando, me auxiliando, a equipe técnica fantástica, uma bênção ter irmãos assim, com um coração tão doador, tão disponível para servir, e eu te agradeço pela vida dele, da família dele. Agora, Senhor, eu te apresento e agradeço ao Senhor pela vida do Dr. Rui. Nós criamos esse tema com muito desejo no nosso coração, de que fosse uma bênção para a vida das pessoas. Portanto, Senhor, que o teu Espírito Santo use a nossa vida, que o teu Espírito Santo use a vida do Dr. Rui como instrumento de amor, como instrumento de graça, como instrumento de misericórdia, para o louvor da tua glória. Eu quero também, ó Deus, te pedir que cada momento que vamos passar juntos, cada momento que estaremos disponíveis em tua presença, seja um tempo de graça, de amor e de misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, minhas irmãs, olha bem. Agora nós vamos, nesse momento, Dr. Rui é o meu convidado, uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu aprendi a admirar, ele, Anne, a esposa. Eles são pessoas, assim, que de maneira muito especial graçaram a minha vida, graçaram o meu coração. Nós fizemos uma aliança de amizade, e vejo também que a vida dele tem sido uma bênção para a nossa cidade, tanto na medicina, como um médico que consegue trazer, além da medicina, consegue trazer uma medicina que fala a alma, que vai lá na divisão da alma e do espírito das pessoas. E esse tema que nós estamos dando, evidências, olha que coisa linda, evidências científicas da espiritualidade. Eu quero estimular vocês, desde agora, vocês irem já formulando as perguntas de vocês. Gostaria muito que vocês pensassem em perdão, em auto-perdão. Lembrem-se que o neurocientista, ele tem como um papel funcional, ele trabalhar no sistema nervoso, ele tem como papel funcional trabalhar nessa região, ter a coluna, e o cérebro é visto pelo neurocientista, por um neurocirurgião, de uma maneira muito singular. Então você pode dar funcionalidade à estrutura que você quiser fazer sua pergunta, vá construindo aí os seus pensamentos, porque já já nós vamos precisar usar suas perguntas para enriquecer muito mais a nossa live. A minha ideia é que vocês façam as perguntas tanto no canal Gota de Sabedoria, quanto no canal da Igreja Batista Alvorada. O irmão Paulo, ele vai, dentro do possível, pegando esses dois canais, as perguntas. Provavelmente, as perguntas primeiras, tanto de um canal quanto do outro canal, essas perguntas serão contempladas
num primeiro momento. Lembrando a vocês também que nós não podemos dizer para vocês que todas as perguntas serão respondidas, porque o tempo, lamentavelmente, o tempo não nos ajuda. Mas observe bem. Nós estamos aguardando o Dr. Rui, ele só está ligando o aparelho, já já ele entra. Enquanto isso, eu vou informando a vocês algumas coisas. O tema é um tema muito profundo, não é? Então, Dr. Rui tem um trabalho científico nessa área, e esse trabalho traz muitas evidências, inclusive há um trabalho de pesquisa que vai mostrar como as pessoas que não perdoam, isso é psicossomatizado, mas também isso afeta o funcionamento do seu cérebro. Algo extraordinário, eu fiquei impactado com isso. Então, a minha ideia é dar um tempo ao Dr. Rui para que ele discorra o tempo. Nós não vamos poder dar muito tempo a ele para discorrer do tempo, mas depois que ele discorrer do tempo, nós vamos para um bloco de perguntas e respostas, tá bom? Já já ele entra. Uma outra coisa que eu quero orientar a vocês é que, se você puder, né, em algum momento, se você puder colocar a sua cidade, diga para a gente qual é a cidade que você está falando, o estado, o país, vai nos ajudar muito. Por que digo isso a vocês? Porque nós temos um mapa, e esse mapa nos ajuda a saber quem são as pessoas que estão nos acompanhando. Todas as lives que nós temos feito, a Quinta Mais, é um projeto da Igreja Batista Alvorada aqui em Feira de Santana. Essas lives têm abençoado as pessoas. A primeira delas nós fizemos sobre a luta do luto. O luto, de verdade, é uma luta. Então você pode, tanto no canal da Igreja Batista Alvorada, quanto no canal do Gota de Sabedoria, você pode reassistir essas lives. São lives que vão trazer assim uma base muito gostosa, numa conversa muito tranquila sobre o tema que está sendo proposto. Esse tema de hoje, a minha ideia é levar às pessoas o conhecimento da periculosidade que há em não perdoar, na dinâmica do porquê que Jesus ensinou algumas coisas para nós. Muitas pessoas não entendem o porquê que Jesus falou de coisas que aparentemente não têm a ver com fé e religião. Por que Jesus falou, por exemplo, para não andarmos ansiosos? Você já pensou nisso? Por que Jesus disse, não andem ansiosos? Eu já ouvi uma pessoa dizer, mas por que Jesus se envolveu com isso? Por que Jesus quis falar de psicologia? Não, Jesus não estava falando de psicologia. Quando Jesus disse para que as pessoas não andassem ansiosos, além da psicologia, muito além da psicologia, Jesus estava querendo mostrar para as pessoas que há interferências na nossa fé. Nós precisamos eliminar as interferências para que a nossa espiritualidade seja de qualidade. Uma pessoa ansiosa, jamais, jamais ela terá uma fé de qualidade. Uma pessoa ansiosa, jamais ela terá uma dinâmica de vida cristã com qualidade. Por quê, meus irmãos? Porque a dinâmica da vida cristã, ela é algo que mexe com a nossa estrutura. A dinâmica da vida cristã é algo que perpassa por toda a nossa vida. Então, para ter uma espiritualidade saudável, eu e você, nós vamos precisar equacionar algumas demandas e algumas dificuldades na nossa vida. A pessoa que anda ansiosa, ela tem uma vida comprometida. Há um comprometimento quando nós temos uma vida ansiosa. Então, eu espero que o seu coração entenda que espiritualidade é muito mais. Espiritualidade é muito mais do que uma simples religião. Espiritualidade é uma harmonia entre o corpo, a alma e o espírito. Ô, doutor Rui, homem de Deus, muito obrigado. Gente, nosso convidado chegou, graças a Deus. Ele vem de uma jornada de trabalho, não é fácil, mas, doutor Rui, quero te agradecer, meu querido, por aceitar nosso convite, mesmo com a agenda cheia, com múltiplas atividades, e nós estamos felizes, tanto os irmãos que estão conosco no canal da Igreja Batista Alvorada, quanto os irmãos que estão aqui no Gota de Sabedoria. Doutor Rui, seja bem-vindo, respira um pouquinho aí, seja muito bem-vindo, meu querido irmão. Gente, ele me pediu para que chamasse-o apenas de Rui, o irmão Rui, mas eu fiz a escolha, porque eu convidei como médico e como irmão, então, ora eu vou chamar de irmão Rui,
Ora, eu vou chamar de Dr. Rui, para honrar aquilo que Deus deu a ele, tanto como irmão, quanto um médico usado por Deus. Bem-vindo, meu irmão. Amém. Muito obrigado pelo carinho. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Pastor Hermes, muito obrigado pelo convite para falar sobre esse tema que eu amo muito e que eu tenho certeza que foi Deus que colocou na minha vida. Como o Helder costuma dizer para mim, Helder que congrega com vocês, ele fala assim, Rui, você já parou para pensar que muitas vezes quando você fala desse tema, muitas vezes você fala até em meios que não tem nenhum vínculo com a religião e acaba que muitas pessoas de alguma forma se aproximam. E isso tudo, Deus também te usando de uma certa forma. E que me fez entender que a gente também pode evangelizar através da ciência, de uma certa forma, né? Então, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade, espero honrá-la. E estou aqui com muito amor para compartilhar com vocês algo que é fonte do meu objeto de estudo. Com muita alegria que eu disse sim ao pastor Hermes, aceitando como missão. Agradeço ao Paulo também as orientações relacionadas a entrar aqui na live. Isso faz parte de uma linha de pesquisa minha. Eu hoje faço parte da SBED, que é a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, e dentro dessa sociedade eu fundei e coordeno o Departamento de Estudos Científicos em Espiritualidade e Dor. Então, é uma alegria muito grande poder falar sobre esse tema. Espero que possa colaborar. Fantástico. Irmão e doutor Rui, as pessoas estão felizes com a sua chegada, as pessoas estão realmente com esperança de que muita coisa o Senhor traga para o nosso coração, traga para as pessoas, não é? E agora nós vamos, dentro desse contexto, né? Neurocirurgião, neurocientista, cristão, pai, esposo, filho, amigo, homem de Deus, diante de múltiplas formas e facetas de apresentação que o irmão tem, mas eu gosto muito quando converso com o irmão e vejo a sua intenção, o seu desejo de, entre aspas, simplesmente ser irmão Rui. Isso é encantador. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse tema, que é um tema que, como você disse, você gosta tanto, mas também que ele, para os mortais, vamos dizer assim, para nós mais mortais nessa área, nós mais leigos, é algo muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Eu, como pastor, eu não me sinto, como eu disse para os irmãos no site, na igreja, eu não me sinto confortável em falar de um tema desse, por não ter preparo e também por não ter a profunda dimensão. Mas eu sei que Deus te usa, Deus já te capacitou para isso. Fala para nós um pouco. O que você quer dizer quando você fala de evidências científicas da espiritualidade? Muito legal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O pessoal está conseguindo resolver bem, ouvir bem. Se vocês puderem dar um ok aí, por favor, gente. Qualquer um dos canais pode falar aí. Ok, estão ouvindo bem, doutor Rui. Perfeito, gente. Então, assim, inicialmente como o tema chegou na minha vida? Como acho que alguns de vocês sabem, em 2018, no dia da defesa da minha dissertação de mestrado, a gente foi vítima de um sequestro relâmpago, né, de estrada, na BR-324. E aquele sequestro, ele, apesar de não ser um evento agradável, ele foi um presente de Deus na nossa vida, porque ele me ensinou a colocar em prática muitas das coisas que eu lia na palavra de Deus, mas eu e minha esposa, um desejo muito forte de ser íntegro com o Senhor, de não fazer as coisas de forma que eu pudesse ser julgado como um homem reto, onde as pessoas me olhassem e falassem, aquela pessoa é uma pessoa legal, uma pessoa que está no caminho do Senhor, mas que eu fosse alguém que entre eu e Deus houvesse verdade. E eu tinha que fazer duas coisas. Eu tinha que agradecer pelo sequestro, porque se a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, ela não abriu brecha para dizer, agradeça só nas coisas boas, Rui. Ela disse em tudo. Então eu comecei minha oração na época dizendo para Deus, Senhor, é meio difícil para mim ainda entender, mas eu te agradeço pelo sequestro. Eu espero que um dia eu consiga compreender, mas por enquanto eu vou ser obediente e vou agradecer. E a segunda palavra que marcou foram todas as palavras do perdão, porque eu tinha que perdoar os sequestradores e eu sentia vontade de fazer isso. Então eu queria por integridade entre eu e Deus sentir que eu estava liberando esse perdão para eles. E isso marcou muito, porque quando isso aconteceu, muito próximo a esse período, eu fui defender a minha dissertação
de mestrado no Congresso Brasileiro de Educação Médica, o COBEM, salvo engano, foi em Vitória do Espírito Santo. E aí, lá, eu não tinha mais o que fazer depois que eu fiz a minha defesa. Eu fui visitar os estandes do Congresso e as salas do Congresso para ver que aula eu ia participar. E encontrei uma oficina de espiritualidade. Eu achei aquilo assustador. Como assim, espiritualidade num evento científico? Que loucura é essa? Foi meu primeiro pensamento preconceituoso. E daí eu tive a grata alegria de conhecer aquela oficina e descobrir que a espiritualidade já é estudada pela ciência há muitos anos, mas está intensamente sendo estudada desde o ano 2000. De 2000 para cá, nós temos 800% mais publicações do que em todo o século passado sobre o tema. Então, assim, gente, é um campo científico hoje, e muito mais do que um campo científico, é um campo científico inegável. As principais sociedades multidisciplinares do mundo inteiro hoje pesquisam em espiritualidade, incorporam protocolos de espiritualidade nos seus questionários, no seu diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Eu não estou falando de qualquer instituição, eu estou falando das principais instituições no mundo inteiro, Duke University, Harvard, entre várias outras instâncias, aqui no Brasil, a USP, a Unifesp e tantas outras instâncias de nível científico considerado de peso a nível mundial. Então, eu comecei a fazer as minhas pesquisas mais ou menos na época. Em 2017, eu já pesquisava a respeito de felicidade, eu já dava palestras sobre esse tema em alguns eventos de caráter regional. Então, eu pesquisava sobre a neurociência da felicidade, como que a felicidade de fato acontecia no cérebro, e fazia palestras sobre isso. E aí, em 2018, surgiu uma oportunidade de falar de um tema diferente no Congresso Nordestino de Dor, que seria no início de 2019. Então, eu comecei um levantamento e fiz a minha primeira pesquisa no campo da espiritualidade aos olhos da ciência. Quando a gente fala isso no meio científico, estou usando a fonte de informação, os artigos publicados na base de dados do PubMed, que é uma das maiores e melhores bases de dados do mundo inteiro e das mais respeitadas. E a primeira vez que eu escrevi spirituality, que é a espiritualidade em inglês, na base de dados, apareceram 10.517 artigos, e até hoje eu não esqueço desse número, que me marcou. Como que a ciência pesquisa, então, espiritualidade há tanto tempo e eu não sabia disso? E aí eu comecei a querer entender, porque eu sempre tive um lado meio racional demais no meu cérebro. Isso dificultou muitas vezes a minha busca com Deus, porque eu queria entender as coisas, não queria sentir, eu queria entender. E era muito difícil para mim entender, porque as coisas de Deus muitas vezes são sentidas. Como diz Russell Champlin, na introdução dele dos comentários bíblicos do livro do Gênesis, ele diz assim: Deus não é uma questão de argumento, mas sim de experiência. E ele cita 1 Timóteo 1,12, eu sei em quem tenho crido. Então, Deus é uma experiência. Se é uma experiência e eu queria entender, gerava um conflito. Mas aí eu vi no campo científico da espiritualidade uma possibilidade de compreender melhor as coisas que eu aprendia pela fé. E aí foi o meu maior choque. Eu fiquei realmente chocado quando eu descobri que as coisas que Jesus falou estão tendo comprovação científica. Para vocês, que talvez tenham uma vivência de fé há muitos anos, pode ser uma coisa boba, gente. Mas você não sabe o que é um ateu. Não estou me referindo a mim, não. Referindo a uma pessoa ateia. Você não sabe o que é um ateu descobrir pela ciência que perdoar é algo extremamente positivo para o corpo dele, que produz hormônio de felicidade, que diminui a chance dele ter câncer, que diminui a chance dele ter doenças inflamatórias crônicas, como fibromialgia, como dores de cabeça, dores em coluna, que pedir perdão causa o mesmo efeito, que perdoar, pedir perdão e se perdoar diminui a chance de ansiedade, diminui a chance de depressão, diminui a chance de suicidabilidade. Vocês não têm noção do que é para uma pessoa cética ouvir algo assim. Porque antes, se você chegasse para um ateu e falasse isso, ele ia dizer, isso é conversa de religião. Né? Porque não tinha um embasamento científico, era totalmente uma questão de experiência. Se você crê, por exemplo, você é cristão, você crê na Bíblia, e Jesus falou isso, você acredita no que ele fala, você vai dizer para as pessoas, perdoe. Por quê? Porque Jesus falou. Ok. Para quem é cristão faz sentido. E para quem não é cristão? Se Jesus ensinou a gente a ter misericórdia com todos os nossos irmãos, se Paulo falou, quando estou com judeus, me fiz judeus, quando estava com pagãos, me fiz pagão, se o próprio Jesus um dia virou para um ateu e disse para ele, nunca vi tamanha fé em todo Israel, quando aquele centurião romano falou assim, Jesus cura meu servo, e Jesus falou assim, me traz ele, e ele fala assim, não, ele está longe, mas quando eu falo para o meu soldado vai, ele vai, quando eu falo vem, ele vem, então eu acredito que o Senhor pode curar. E Jesus falou para aquele homem que era um pagão, que nunca tinha visto tamanha fé em todo Israel, tamanha crença que aquele homem tinha que Jesus ia curar aquela pessoa que era quista por ele.
Então, se a abordagem de Jesus ela é ampla, se ela é misericordiosa, se ela acolhe a todos, se ela vem para todos sem exceção e não somente para nós que temos uma busca cristã, se a palavra de Deus diz que o céu se alegra mais quando uma pessoa que vive no erro busca um processo de arrependimento e conversão, se a palavra de Deus diz que o princípio da salvação começa no arrependimento e na certeza que Jesus quer e pode nos perdoar para depois a gente seguir os caminhos da salvação, eu fiquei maravilhado com a possibilidade de falar sobre isso sem falar o nome de Jesus. Por quê, gente? Porque é uma forma de ser misericordioso, ao meu ver. Essa é a minha interpretação. Porque é uma forma de fazer como Paulo fez, quando ele disse que entre pagãos use a linguagem pagã. Mas não esqueça que você está ali tentando ganhar almas. Então, de uma certa forma, quando a gente fala da espiritualidade através da ciência, a gente está falando todas as coisas que Jesus falou, mas de uma forma científica, que agora abre a cabeça dos céticos. Antes da gente entrar nos pormenores, outro exemplo. Jesus falou de gratidão. Jesus falou de aceitação. Jesus falou de oração. Jesus falou de perdão. Jesus falou de doar nosso tempo para ajudar outras pessoas, de doação de tempo, de altruísmo, de caridade. E tudo isso a ciência vem comprovando nos últimos 21 anos em revistas chamadas Qualizar ou de alto nível de evidência. Se tem alguém aqui no grupo que é cientista, sabe o que eu estou falando. Não são, gente, revistas quaisquer. Isso não é uma opinião de uma pessoa. Isso são revistas que influenciam e impactam diretamente a sociedade científica. A ponto de hoje, os protocolos de diversos setores na medicina e em várias outras especialidades multidisciplinares, especialmente, por exemplo, no câncer, incluírem a abordagem da espiritualidade do paciente. Então, esse tema chegou na minha vida, sim. Inicialmente, não era algo que eu queria, mas foi uma experiência que eu tive, que me permitiu uma experiência com Deus, de sentir por que Deus me fez ficar vivo e por que meu sogro, 10 anos antes de mim, do meu sequestro, não morreu no sequestro. Por que eu vivi meu sogro não? O que eu tinha de melhor que ele? Por que Deus ainda queria minha vida e não me resolveu me levar? Então, minha vida tinha um sentido. Então, se ela tem um sentido, Senhor, foi o meu, entre aspas, minha conversa com Deus, né? Foi assim, Senhor, eu agora quero entender o sentido da minha vida. E aí, em paralelo, foram acontecendo essas coisas. Quando eu fiz a primeira palestra, então, no Congresso Nordestino de Dor, em 2019, o presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo de Dor do biênio 2020-2021, já era a terceira vez que ele me via falar sobre o tema, ele me convidou para fundar o Comitê ou Departamento de Espiritualidade e Dor da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, que é a maior sociedade multidisciplinar da América Latina e é o braço latino-americano da IASP, que é a Sociedade Internacional de Dor. O que tem a ver dor com espiritualidade? É simples, gente. A dor tem 4 componentes. Físico, que é o que a gente sente. Emocional, não sei se vocês sabem, mas a dor tem um impacto emocional cientificamente comprovado e inquestionável. Social, pode ver que quem tem pendências sociais sente mais dor e sofre mais. E espiritual, a dor espiritual existe. E, de fato, pessoas que têm menos conexão com a sua fé são mais impactadas, por exemplo, por dor crônica, por crises convulsivas, entre outras coisas. Acho que isso tenha falado demais, mas é só para dar a vocês uma introdução de por que eu cheguei nesse tema, né? E como esse tema ele pode ser trazido sobre ambas perspectivas, tanto do ponto de vista espiritual de fé, como espiritual científico. Muito forte, viu? Eu ficaria aqui, irmão Dr. Rui, um tempão ouvindo, né? Realmente impactante. Estou vendo aqui as pessoas já participando, já enviando já perguntas. Nós abrimos a nossa live lendo Provérbios 23:7, que diz que assim como a pessoa imagina-se na sua alma, na sua mente, assim ela é. Mas, irmão Rui, doutor Rui, você falou uma coisa aqui que, para a pessoa normal, o anormal é aquele que tem uma crença em Cristo. Isso é a normalidade no mundo de hoje. Mas para uma pessoa que não tem essa crença em Cristo, não vai entender. Eu achei fantástico, né? O sequestro foi uma bênção em minha vida. Aprendendo a ser íntegro, entre eu e Deus, para que houvesse verdade, pedir a Deus para perdoar os sequestradores, essa integridade entre você e Deus, e aí você vem falando dessa intensidade, desse perdão. Mas, meu irmão, você tem como contar um pouquinho mais para nós? O que passava em sua cabeça? Eu estou perguntando para o Rui que é tudo isso que nós falamos há pouco instante, múltiplas representações sociais, mas o que passava em sua cabeça enquanto você ali estava com eles? Foi peculiar o nosso sequestro, e por isso que eu digo que foi uma experiência com Deus.
a gente resolveu voltar depois da minha dissertação de mestrado, e foi um momento ímpar, porque naquela dissertação, a minha banca tinha muitos ateus, e eu tinha colocado em Tudo dai graças como frase de agradecimento. Meu último slide, então, não foi muito obrigado, foi em Tudo dai graça. E na época, eu não tinha uma conexão assim que dissesse, Rui tem uma busca espiritual intensa. Não, não era bem assim. Eu tinha minha busca, mas eu era morno, pronto, eu era morno. Não era nem quente nem frio. E aí, uma pessoa perguntou no final da apresentação alguma coisa de por que eu tinha botado aquele tema. E eu lembro que aconteceu algo assim que até hoje eu ainda tento explicar e é um pouquinho difícil para mim. Eu comecei a explicar por que eu coloquei aquilo e eu fui tomado por uma alegria tão grande que eu nunca tinha sentido aquilo. Foi algo muito forte. Eu não sabia explicar aquilo. E eu lembro que quando eu parei de falar, eu não lembro exatamente o que eu falei, eu lembro que eu vi quase todo mundo chorando. Minha esposa disse que todo mundo chorou, mas eu não conseguia olhar para todos, que eu também estava chorando, e eu lembro que chamou muito minha atenção isso. E eu estava numa euforia, um estado de alegria, era tão forte que eu não sabia descrever. E aí a gente resolveu voltar para casa. Não, vamos voltar para a feira. 10h40 da noite a gente pegou a BR, quando mais ou menos, depois do segundo pedágio, eu estava, minha esposa dirigindo na frente, eu do lado dela no carona, meus pais atrás dormindo. E eu estava chorando, sem deixar minha esposa perceber, e eu dizia assim para Deus, eu nunca senti isso. Que alegria é essa? Por favor, eu preciso... Se eu falar demais, eu me emociono. Eu preciso sentir isso de novo. Se isso é ter uma experiência contigo, eu quero sentir isso de novo. Por favor, Deus, o que quer que precise acontecer para eu sentir isso de novo, eu aceito, eu quero sentir isso de novo, por favor. Bateram no fundo do meu carro. Quando batem no fundo do seu carro, qual a intenção primeira sua? Parar para ver o que aconteceu. Ainda mais que a pessoa de trás deu pisca-alerta e sinalizou para a direita, que era para parar, e eu ainda falei com meu pai, pai, deve ser porque ele viu que bateu, né, e ele quer ajeitar. Olha a minha inocência. Mas tudo com Deus tem um propósito, né? Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então a gente não pode reclamar de nada na vida, nada, porque tudo tem propósito, a gente não entende. Mas depois que a gente encostou o carro, eles anunciaram que era um sequestro, vieram, não aconteceu nada, tal, depois anunciaram o sequestro, 2 caras entraram, um deles estava armado, botaram a gente os 4 no banco de trás, e eles dirigiam em alta velocidade, e foram 3 horas eles ameaçando a gente, porque tem um tal de código de descadastro, sei lá, que o iPhone tem. Eles queriam que eu desbloqueasse o meu iPhone nesse código, porque aí o iPhone perde a rastreabilidade. E eu até hoje nem sei que código é esse, mas diz que existe esse tal de código que você desbloqueia e descadastra o iPhone e ele não pode mais ser rastreado. E eles achavam que eu estava mentindo, então eles me ameaçaram várias vezes e teve uma hora que eles me tiraram para fora do carro. E eu fui numa paz que eu não sabia explicar. E eu lembro que eu sentei do lado do pneu, sentei na lama, eu estava de calça social, tinha acabado de defender a minha dissertação, e ele falou assim para mim, não sente não, vai sujar sua calça. E eu falei assim, não, fique tranquilo. E eu acho que ele viu que eu tentei muito ali no celular e eu realmente não sabia como fazer. E eu fui só verdadeiro ali. Eu naquela hora, entrei no estado de paz e disse para ele assim, olha, eu realmente eu não sei que código é esse, assim, infelizmente, eu gostaria muito. Você está aqui com minha família, com minha vida, você está com meu carro, você pode fazer o que você quiser, sabe? Você acha que eu realmente não ia querer ficar livre e querer te dar logo isso aqui para poder me libertar, já que você está dizendo que não ia fazer nada? Então, realmente, eu não sei essa senha. E aí ele falou nessa hora e tá bom, me levantou, aí ele tirou o capuz, botou a gente para fora do carro, em fila, aí ele veio e abraçou a gente, pediu perdão, disse que viu Deus em nós, eu não lembro exatamente as palavras, mas ele usou alguma coisa assim, que vocês são a família de Deus, alguma coisa assim. Disseram que era para a gente pegar o que quisesse de dentro do carro, que eles só iam levar o carro porque não conseguiram falar com comparsa, que eles só iam levar, na época eu usava corrente de ouro, hoje não uso mais, corrente de ouro, aliança e o celular, e que a gente ia encontrar o carro, que a gente não fosse burro e fosse direto para a polícia denunciar, porque se eles fizessem qualquer maldade com o carro, a gente seria considerado cúmplice. Ensinaram os 40 minutos de mata que a gente ia ter que caminhar para chegar no vilarejo mais próximo, e pronto. E isso me deixou chocado. E foram embora. E quando a gente contou isso para o policial falou assim, vocês estão de brincadeira, né? Isso não existe. Ou esses caras são muito profissionais, eu nunca vi nada assim. O policial civil deu risada da nossa cara e a gente ficou sem entender. E passou o tempo e a experiência que a gente teve foi realmente de perceber que o que nos libertou foi orar por eles, perdoando eles. Eu lembro que
eu senti uma compaixão muito grande quando um deles pegou até as moedas do meu carro e o outro falou assim, rapaz, que mesquinha aí é essa, pegando moeda, tal. Aí ele pegou e eu lembro que aquilo me fez pensar o seguinte, a dor dele é tão grande que ele precisou pegar até a moeda para tentar saciar a dor dele. A dor era tão insuportável que ele precisou fazer o sequestro para tentar aplacar a dor dele, porque ninguém faz nada achando que é ruim. O ser humano busca felicidade, ninguém toma uma decisão achando que é ruim. Você não toma uma decisão achando que vai se ferrar. Você toma uma decisão porque você acha que é boa para você. Então, naquele momento, ele achava que era bom fazer aquilo para ele. Então, eu senti compaixão dele, porque a dor dele era tão grande que ele precisou pegar a moeda. E aí eu lembro que para um deles eu falei assim, no final, Deus te abençoe. Ele falou assim, não coloca Deus nisso. E quando a pessoa fala isso, ela tem um mínimo de temor a Deus. E aí eu resolvi orar muito intensamente por aquele homem, pelos dois, para que Deus transformasse. Eu não desejei que a polícia pegasse eles, eu desejei que eles tivessem experiência com Jesus. Porque se aqueles caras tivessem um coração transformado, talvez outras pessoas não seriam sequestradas. E eu não me acho melhor do que ninguém porque eu fiz isso. Se algum de vocês está pensando assim, nossa, que atitude linda que ele teve, eu digo a vocês, foi por inspiração do Espírito Santo. Porque a gente não pode dizer que a gente é bom. A gente está numa caminhada de erros constantes. E eu até digo assim, às vezes a gente erra como cristão de achar que por ser cristão a gente tem que ser perfeito. Não. Por ser cristão, a gente tem que, na verdade, conhecer os nossos erros. Salvo engano, é 2 Coríntios 11, Paulo diz que das coisas que ele podia se orgulhar na vida, ele disse que só podia se orgulhar que foi fraco, que ele era fraco. Se Paulo dizia que a única coisa que ele se orgulhava é que ele era fraco, quem é ruim para dizer que pode se orgulhar de alguma coisa? Não sou ninguém. Então, eu entendi, através dessas questões, que o cristão não pode querer ser perfeito. Isso é um pensamento que faz muitos cristãos sofrerem de ansiedade, de depressão, de uma busca impossível. A busca não tem que ser da perfeição pela perfeição. A busca tem que ser do esmero no exemplo de Jesus. Jesus foi perfeito por excelência, porque ele era homem, ele era Deus. Nós não atingiremos a perfeição de Jesus por não sermos as duas coisas. Mas no Evangelho, ele nos ensina o que é possível a nós, homens, fazermos. E o que ele ensina não é um caminho de não erre. Ele ensina um caminho de errou, meu filho, se arrependa, porque Deus quer te perdoar e jogar os seus pecados no mar do esquecimento e te dar uma nova chance. E Atos 2,38 diz, isso vale para você, para toda a sua família, para todos aqueles que de longe ouviram, Atos 2,39. E Atos 2,40 termina dizendo, afastai-vos desse mundo perverso. Então, o pedido de Jesus é como ele falou para a prostituta, pecadora adúltera, ele falou assim, vai, não torne a pecar. Ele não disse para ela, nossa, você fez muita coisa errada, eu vou aqui te dar um sermão, uma lição de moral. Ele disse, ninguém te condenou, nem tampouco eu te condeno. Vai, não torne a pecar. Perfeito. Sabe? Então, assim, a força disso é muito intensa. Então, eu volto a dizer, eu não tenho autoridade nenhuma na vida de vocês para estar contando esse testemunho e vocês acharem que eu sou uma pessoa boa, melhor que vocês, ou que vocês talvez fizessem diferente, ou teriam dificuldade para perdoar, ou teriam dificuldade para agradecer a Deus. Louvado seja Deus pela vida de qualquer um que teria dificuldade. Sabe por quê? Porque isso é humano. E reconhecer a sua humanidade faz você acreditar que você não pode nada, como eu não posso nada. A gente é pozinho, gente, poeira no vento. Quem pode é Deus, a graça vem do alto. Se eu conseguir perdoar e agradecer, foi por mérito do Espírito Santo de Deus que derramou sobre mim, que sou nada, a graça suficiente para conseguir fazer isso. Mas também a gente não pode se acomodar e falar, Senhor, vem derrama sobre mim, enquanto isso eu vou esperar. Teve o meu livre-arbítrio de dizer, eu decido perdoar, eu decido agradecer. Então, terminou tudo desta forma. E perdoar e agradecer fez o meu coração ficar em paz. E hoje eu não viajo na estrada com medo. Eu não tenho medo do que eu passei. Eu tenho gratidão a Deus por ter me libertado. É como diz minha esposa, ela fala assim, o maior exorcismo que existe é andar na graça. Porque quando a gente anda na graça, a gente se afasta do mal. E aí vem o livro de Tiago e diz que se a gente se afastar, se a gente resistir ao inimigo, ele se afasta de nós. Então você vê que está tudo conectado, sabe? E eu acho isso lindo, porque tudo que a ciência fala, eu vou conectando com passagens bíblicas que eu leio, e eu fico maravilhado. Teve um congresso brasileiro de 2019, e quando acabei minha aula, eu botei assim, pessoal, esse é o último slide, acabou a aula, agora é uma opinião de Rui, não é ciência. Mas olha que coisa interessante. E de um lado eu coloquei as conclusões dos artigos científicos que falavam por que perdoar, por que se perdoar, por que pedir perdão. Por que agradecer, por que ser altruísta, por que doar seu tempo ao próximo, por que fazer caridade. Por que fazer aceitação, mesmo quando é difícil? Coloquei isso do lado esquerdo, as conclusões de revistas científicas de alto impacto. E do lado direito eu coloquei frases do Evangelho, sem dizer que era do Evangelho.
E ali eu pedi o Espírito Santo antes, porque eu senti que precisava fazer aquilo, eu pedi o Espírito antes, a ousadia do Espírito Santo. Eu lembro da oração que eu fiz, eu falei assim, Espírito Santo, me dá a ousadia que Paulo teve quando entrou no Areópago para falar para os gregos, sabe? Que essa mensagem possa alcançar o coração que precisa ser alcançado. E foi muito legal que muitas pessoas vieram assim, muito emocionadas, chorando, assim, e a gente teve a oportunidade de fazer partilhas belíssimas no final dessa palestra em um congresso científico. E a partir dali foi onde tudo começou, com o convite de vir a fazer parte desse comitê que hoje a gente pesquisa, né, do ponto de vista científico, e eu estou, inclusive, aqui aberto a responder o que a ciência fala sobre todas essas coisas que eu coloquei. Espero que não tenha falado demais, eu tentei fazer um resumo de que foi o sequestro, como foi. Falou demais não, meu irmão, foi bênção de Deus. Amém. Doutor Rui, agora, nós vamos passar, Paulo vai preparar algumas perguntas aí, mas antes eu quero fazer uma pergunta assim, é uma pergunta leiga, uma pergunta light, uma pergunta para jogar sementes de despertamento, de insight na vida das pessoas que estão nos ouvindo aí. As pessoas, certamente, nós temos pessoas de alguns estados, de alguns países, aqui de Feira, nós temos pessoas da Igreja Católica, Assembleia de Deus, nós temos pessoas de igrejas evangélicas, nós temos pessoas com várias configurações religiosas, eles estão se manifestando. Mas, doutor Rui, nessa perspectiva, a espiritualidade, nessa visão pseudocientífica também, o que é o perdão? O que é o perdão? Linda pergunta. Eu amo falar disso. É uma das coisas que eu mais pesquiso em ciência. O perdão, gente, eu vou começar da forma mais simples. Ele é uma decisão. Ele não é um sentimento. Você não acorda de manhã cedo, estica os braços num dia ensolarado e fala, ai, que vontade de perdoar hoje. Você decide perdoar. Quando Pedro perguntou a Jesus, Senhor, é até 7 vezes? Você acha que Pedro queria perdoar? Ele não queria, por isso que ele perguntou a quantidade. Até aqui eu tolero, depois daqui eu não tolero mais. Né? E Jesus falou, não, Pedro, é infinito, é 490, 70 vezes 7. Ou seja, Pedro, é uma decisão. Eu sei, meu filho, que seu coração não quer perdoar. Eu sei que dói o que te fazem de maldade. Eu sei, meu filho. Eu entendo você tem misericórdia, mas você precisa fazer isso. Só faltou Jesus dizer assim, porque senão a sua vida vai ser mais comprometida do que qualquer outra coisa. Você quer ver, gente, uma coisa? Eu vou explicar cientificamente, mas só para correlacionar com a parte espiritual. Uma das coisas que mais faz você perder intimidade com Deus? Falta de perdão. Deixe de se perdoar, deixe de perdoar alguém, ou deixe de pedir perdão, que eu lhe garanto que em 2 segundos a sua unção cai por terra. Você pode ter uma vivência religiosa muito intensa, mas você talvez se desconecte por quê? Porque você perdeu um dos componentes mais importantes da intimidade com Jesus. Vou explicar antes isso aqui, do ponto de vista científico, intimidade com Jesus, como é que ela funciona para o cérebro humano. E aí eu respondo a do perdão, porque uma coisa está entrelaçada na outra. Pode ser, pastor? Pode sim, fique à vontade. A ciência explica o seguinte, você tem intimidade com seu melhor amigo por 3 circunstâncias. A primeira, porque vocês conversam. Se você não conversar com seu melhor amigo ou com sua melhor amiga, não existe intimidade. O cérebro humano processa Jesus da mesma forma que um amigo seu. Então, se você não conversar com Jesus, não vai ter intimidade com Jesus. Essa é a primeira premissa. Logo, você tem que conversar, que para nós é o quê? É oração. É aquela conversa de buscar, de intimidade. Você e Deus, você e Jesus ali, na sua intimidade. Conversar com Jesus. Sem isso, não tem intimidade. Segundo ponto, reconhecer seus erros e se comprometer a melhorar. Vamos supor que eu e o pastor Hermes somos melhores amigos. Mas toda vez que a gente se encontra, eu fico falando do gel do cabelo dele que ele comentou aqui em casa. Eu também uso gel, viu, gente? Mas eu fico perturbando. Pastor Hermes, você usa gel no cabelo, isso é feio, que não sei o quê, seu gel isso, seu gel aquilo. Vai chegar uma hora que eu vou encher tanto o saco do coitado que ele vai falar assim, ô Rui, poxa, cara, eu te amo, você é meu melhor amigo, cara. Mas, pô, se você continuar pegando pesado com o meu gel aí, a amizade não vai rolar, não. Vocês concordam comigo que se um amigo seu fizer alguma coisa que você não gosta e ele insistir fazendo, a amizade vai ficar comprometida? Assim é com Jesus. Se você errar com ele, porque ele não erra com você, e você continuar errando com ele e não se comprometer a melhorar, o seu cérebro humano vai entender ele como seu amigo, não vai processar uma intimidade e você perde a intimidade com ele. E a palavra de Deus diz em Provérbios 28:13, na correlação com a parte científica que a gente acabou de ouvir,
Correlação, Provérbios 28:13. Se o homem não reconhece seus erros e não se compromete a melhorar, não tem prosperidade, ponto. Números diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não volta atrás na palavra dele. Aliás, assim, eu fico olhando, a única coisa que eu vi Deus voltar atrás até hoje se a gente se arrepende, é para perdoar a gente. Mas isso também tem um limite, que Jesus disse esse limite. Só que Deus não volta atrás na instituição dele. Provérbios diz com clareza, se você não se arrepender e continuar errando, não tem prosperidade na sua vida, ponto. Mas se você se arrepender, a misericórdia de Deus te alcança. Lá no livro de Jeremias diz, quantas vezes Deus ficou chateado com os judeus, mas tem uma parte linda, Deus diz assim, ai, mas se eles se arrependerem, eu perdoo, eu esqueço tudo isso, sabe, gente? Então, assim, primeiro ponto para ter intimidade com Jesus é conversar com ele. Segundo é reconhecer os erros e corrigir. Se você não reconhece e não corrige, acabou a intimidade com Jesus. Porque o cérebro humano não processa intimidade quando a amizade está abalada. E terceiro e ponto final, você tem que conhecer o seu amigo. Eu só vou ser amigo íntimo de pastor Hermes e ele meu se a gente conhecer o pensamento do outro. O que é que a gente pensa sobre política, sobre futebol, sobre religião, sobre cristandade, sobre live, sobre outras coisas. Se eu não conheço o que o pastor Hermes pensa, no máximo eu sou um conhecido dele, uma pessoa chegada, tenho um carinho por ele, mas não posso dizer que sou íntimo dele. Então, se a gente não ficar constantemente relembrando os evangelhos, a gente perde intimidade com Jesus, porque o cérebro humano esquece o que Jesus falou e o que ele representa para você, vai para a memória subconsciente, vai para as gavetas mais distantes da memória consciente, e você começa a fazer coisa contra o que Jesus faria se estivesse do seu lado, e você perde intimidade com ele. Então, essa perda de intimidade é muito ruim, gente. A gente não pode fazer isso. E aí entra o perdão. Por quê? Porque o perdão, cientificamente, já foi associado a um monte de coisa. Mas é mais fácil entender se você falar da falta de perdão. Vamos lá. Eu vou contar para vocês um segredo. A ciência comprovou que uma mágoa pode estar associada a câncer, fibromialgia, ansiedade, depressão, perda de sentido nas coisas, distúrbio de sono, dor de cabeça, dor nas costas, dor nas articulações. E se você já sentiu qualquer uma dessas coisas e você tem alguém que falta perdoar, eu lhe peço agora encarecidamente, não por mim, que não tem autoridade nenhuma na sua vida, mas em nome de Jesus, que pediu isso para todos nós, e porque a ciência fala isso, e você pode pesquisar, não sou eu que estou falando isso, você pode procurar no PubMed, se você pesquisar uma plataforma em inglês, mas você pode escrever lá Forgiveness, Spirituality, e você vai ver todas as revistas que falam a respeito disso. E você vai ver que, por exemplo, a Psychology and Health, uma das revistas mais respeitadas no campo da psicologia, diz em 2014 que não existe você perdoar e não pedir perdão, ou pedir perdão e não perdoar, porque sempre as duas pessoas erraram. Pode ser que o grau de erro de um seja maior que o outro, mas sempre os dois têm responsabilidade no cartório. Ah, Rui, mas aquela pessoa só me humilhava, eu nunca fiz nada contra ela. Você pode não ter feito conscientemente, mas inconscientemente, se ela te atacou, ela se sentiu agredida por você. Talvez uma atitude sua de ser uma pessoa boa, educada, possa ter atacado ela, porque talvez ela não seja uma pessoa educada e boa. E ela se sentiu ferida por você e ela resolveu te marcar. Ah, mas você tem responsabilidade sobre isso? De uma certa forma, sim, porque você cruzou aquela vida. Então, você também machucou ela, por mais que você não quisesse. Por isso, sempre que a pessoa te magoou, você também magoou ela. Isso tem comprovação científica. Ah, Rui, mas eu estava andando na rua com minha bolsa, o ladrão me roubou. Que responsabilidade eu tenho nisso? Se a sua bolsa fosse uma bolsa fedorenta, surrada e rasgada, dificilmente ele pegaria. Mas como é uma bolsinha da moda que chama atenção, ele levou. Então, você entende que quando você sai numa rua pública, com a bolsa chamando atenção, um ladrão pode se interessar por ela. Você tem, sim, responsabilidade sobre isso. Não estou questionando as questões morais, cívicas, sociais, policiamento, nada disso. Eu estou falando de ciência do perdão. Então, logo, sempre que você precisa perdoar alguém, você tem que pedir perdão. E vou te contar o que a ciência ensina. Existe uma estrutura chamada amígdala no cérebro. A amígdala é curiosa, sabe por quê? Enquanto eu estou falando aqui, a amígdala de vocês, mesmo sem vocês quererem, está dizendo assim, quem esse cara pensa que é para me dizer essas coisas? Mas, graças a Deus, existe o hipocampo, que é outra estrutura, que fala assim, amígdala, pega leve, vai com o que esse rapaz fala, faz algum sentido.
Aí, quando a amígdala ouve o hipocampo, a informação chega aqui, ó, na área chamada córtex pré-frontal. Aí ela é processada e você assimila. Então, como funciona a amígdala no perdão? Se você chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu te perdoo e eu também te peço perdão, é mais difícil. Mas faz a experiência inversa. Mesmo que a pessoa te magoou muito, chega para ela e diz assim, eu gostaria de pedir perdão por qualquer coisa que eu tenha feito contra você, que fez você ficar chateado comigo em algum momento da sua vida. Por qualquer coisa, consciente ou inconscientemente, ainda que tenha sido muito sem querer, ou que tenha sido querendo, eu não tenha percebido, eu te peço perdão. E queria te dizer que eu também te perdoo. Você desarmou a amígdala da pessoa, você ativou diretamente o hipocampo, você abriu o córtex pré-frontal dela a te ouvir e a também querer te perdoar. Então, a ciência explica isso sobre o perdão. A ciência explica que pessoas que guardam uma mágoa começam inicialmente a pensar negativo e se tornar pessoas que reclamam. Pode olhar se você está reclamando demais, se você não guarda mágoa de alguém, ou de você mesmo, porque tem o mesmo efeito. A ciência diz que esse é o primeiro passo. O segundo passo é baixar a tua autoestima. Pessoas começam a reclamar demais, depois baixa a autoestima, depois ataca o sistema cardiovascular, começam as taquicardias. Ai, pastor, eu estou sentindo uma sensação de desconforto, meu coração dá uma batedeira, eu fico ansiosa, fico em público agoniada, não consigo me concentrar para ler a Bíblia, só penso em coisa ruim. Vai olhar na raiz, se acha uma mágoazinha, pede perdão e perdoa, se você vê que você não fica bom. Com exceções. Pode ter uma doença envolvida, uma depressão, é claro, Rui, uma ansiedade, é claro, Rui, mas existe associação com uma falta de perdão, e ela é bem conhecida. Ataca o sistema neurológico, dor de cabeça, dor muscular, como eu já falei. Eu vou direto no final, gente. Começa a atacar o sistema imunológico. Falta de perdão, diminui a produção de linfócitos T. Essas células, entre elas, existem as chamadas natural killers. A natural killer é uma célula que o corpo produz, que ela vai atacar as células cancerígenas surgindo, e se você não tem essas células bem desenvolvidas, o que acontece? Você desenvolve uma maior propensão a um câncer quando você tem um tumor benigno, ou a desenvolver um tumor quando você não tem tumor. Então, isso é muito sério. Uma mágoa causa muita coisa ruim na sua vida, inclusive se a mágoa for de você mesmo. E você tem que se perdoar, sabe por quê? Porque a ciência diz tudo isso, porque um dia Jesus virou para aquela mulher no chão, que ia ser apedrejada. Todo mundo acha a cena mais linda quando as pessoas largam as pedras e vão embora, com a famosa, se você não tem pecado, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso é lindo, porque veio de Jesus e ele é lindo, ele é admirável. Até quem não crê admira o que ele fez. Mas a parte mais linda, na minha opinião, vem depois. Aquela mulher podia ter dito, Jesus, mas eu me culpo por tudo de ruim que eu fiz. E nessa hora, talvez ele não pudesse fazer muita coisa, a menos que ele quisesse, porque se ele quisesse, ele podia, porque também ele respeitava o livre-arbítrio. Então, se você não quer se perdoar, fica difícil Deus te perdoar. Mas se você quiser se perdoar, lembre que não é uma coisa que você vai dizer, eu me perdoo e já vai ter a libertação imediata. Pode acontecer, mas tudo começa com a sua decisão. A ciência comprovou que o perdão é uma decisão. Jesus ensinou para Pedro que o perdão é uma decisão. Porque Pedro não perguntou se que podia perdoar até 7 vezes, porque ele gostaria de perdoar até 7. Ele perguntou porque ele tinha, Jesus, até 7 tá bom, é meu limite de tolerância. Assim é com nós, a gente não é diferente dos apóstolos, não. Aliás, Jesus escolheu os apóstolos como eram para mostrar para nós que todo mundo está no mesmo barco. Que você pode ser tão santo quanto eles foram e tão pecador quanto eles foram. E pode aprender com isso para se transformar na sua espiritualidade. Então, essa é uma das marcas do perdão. Um dos cientistas, chamado Deepak Chopra, no livro chamado Efeito Sombra, ele ensina que o perdão, a mágoa, é como você estar na piscina e a lembrança da mágoa é como uma bola. E é como guardar mágoa, é como botar a bola embaixo d'água e segurar ela ali. Se você já fez isso, você sabe que a tendência da bola é sair para fora. Mas, se você quiser, você segura ela embaixo d'água. Isso é uma mágoa. 2 mágoas, 2 bolas. 3 mágoas, 3 bolas. 4 mágoas, 4 bolas. Quero ver quanta energia você vai gastar para guardar a mágoa. A memória, gente, é ocupada por slot, igual um HD de computador. Slot é espaço. A mágoa ocupa espaço na sua memória. Déficit de memória. Ai, doutor, eu estou tão esquecido ultimamente. Eu esqueço tudo. Meu marido diz que eu esqueço tudo. Minha esposa, meu trabalho diz que eu ando esquecido. Você faz ressonância de crânio, está normal. Faz estudos cerebrais de funcionamento cerebral, está normal. Estudos físicos de exame clínico, tudo normal. Aí você vai entrar na história pessoal do paciente, você entende. Está ali algumas mágoas guardadas.
ficam reverberando. Isso tem um nome na ciência, chama looping negativo. Ele fica produzindo substância negativa constantemente. É como se você pegasse uma coisa radioativa e grudasse no seu corpo voluntariamente, porque você está querendo guardar mágoa só porque você quer. Ah, Rui, mas é que aquela pessoa não merece meu perdão. Tudo bem. Ela pode até não merecer na sua perspectiva, mas você vai pagar um preço por isso. O Martin Seligman é um dos pais da psicologia positiva, que é a área da psicologia que estuda sentimentos. E ele diz, a falta de perdão é como um veneno que você toma achando que está matando a pessoa que você não quer perdoar. Então, se envenene. Falta de perdão é suicídio lento. Se suicide. Agora assuma, bata no seu peito, que é você que quer fazer isso. Porque ninguém, muito menos o Evangelho, te ensinou isso. Ah, Rui, mas se eu perdoar, a pessoa vai me humilhar, vai fazer de novo? Talvez. Talvez faça. Mas o perdão não é para a pessoa, é por você. Começa por você. Vai fazer bem para você. É uma das maiores libertações na sua vida. E ainda que a pessoa... você chegue para ela e diz assim, olha, eu peço perdão para você por coisa consciente ou inconsciente, e eu te peço perdão. E a pessoa diga, eu não quero saber nem do seu perdão, nem do seu pedido de perdão, não me diz nada, problema seu, e ela te humilha e vai embora. Você sabe que ainda assim vale a pena? E vou te lembrar por quê. Porque um dia, isso está em Atos 7, Estevão, que falava muito de Jesus, era um homem de Deus, estava sendo apedrejado. E antes de morrer, ele olha para o céu e perdoa todo mundo. E sabe quem foi um dos mandantes do apedrejamento? Um homem chamado Saulo. E depois que Estevão morre apedrejado, sabe em quem a roupa dele é colocada nos pés? De Saulo, que naquela época achava que estava fazendo certo. Se você um dia achar que Saulo achava que ele estava errado, que ele era um homem mau, gente, ele não era um homem mau, não. Ele era muito bem instruído na fé judaica, educado aos pés de Gamaliel. Ele sabia muito, ele era um fariseu de excelência. Aquele cara dominava o que ele estava falando. Ele era um homem de oratória e de persuasão, ele era um homem orgulhoso, e ele achava que era o flagelo de Deus. Ele achava que ele estava eliminando a heresia daqueles homens que falavam de um tal de Jesus, que se achava Deus. Então, quando Estevão olhou para todo mundo, inclusive para ele, e falou, olha, isso aqui está perdoado, meu irmão. Ele deve ter pensado, ai, que cara maluco, merece morrer mesmo. Esse herege ainda acha que tem que me perdoar de alguma coisa. Mas quando Estevão morreu, ele deve ter pensado, aqui com os meus botões. A primeira vez que eu li Atos 7, eu pensei, rapaz, isso deve ter reverberado no coração dele. Ele deve ter ficado com a pulga atrás da orelha. Por que aquele homem me perdoou antes de morrer? Aí Atos 9 diz, né? A luz, o clarão, ele ouve Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele tem 3 dias de reflexão cego. E Atos ou é 21 ou 22, que se passa 15 anos depois do apedrejamento de Estevão, Paulo, agora já convertido, Paulo, tem a oportunidade de falar para os hebreus, sendo preso por Roma, e ele faz um discurso onde ele diz todas as maldades que ele fez. Agora ele reconhece como maldade. Ele diz, trancafiei cristão, aprisionei cristão, açoitei e fiz eles blasfemarem o nome de Jesus, eu matei, eu apedrejei, eu fiz muita coisa contra os santos da igreja, mas ele cita apenas o nome de um homem. 15 anos depois, quem foi o homem que ele citou? Estevão. O perdão de Estevão marcou o coração de Paulo. E isso é muito mais impactante do que você imagina. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se eu, você, o pastor Hermes e todos estamos aqui falando de Deus, só estamos falando por causa de Paulo. Por quê, Rui? Porque Paulo foi o homem que pregou Jesus aos gentios. E nós todos aqui que não somos judeus, somos gentios. Gentios cristãos, mas somos gentios. E só falamos de Jesus porque esse homem pregou aos gentios. E esse homem só pregou aos gentios porque ele foi levado por audácia e ousadia no Espírito Santo a falar de Deus. Por quê? Porque ele se arrependeu de ter matado os santos da igreja. Entre eles quem? Estevão, que perdoou ele morrendo apedrejado. Oh, então, glória a Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus pela vida de Saulo e mais ainda pela vida de Estevão, que derramou um perdão a um homem que nem quis saber do perdão dele, mas que graças a esse homem que nem quis saber, hoje a gente está falando de Deus. Então, é por isso que vale a pena você derramar o perdão. Porque na hora vai parecer uma loucura. Meu irmão, doutor Rui, estou impactado, as pessoas também estão impactadas, nós estamos felizes, e eu não quero perder nem um pouquinho dessa porção, desse manjar de Deus, a ciência trazendo o evangelho para nossa mesa, com páginas da Bíblia sendo descoladas pelo Espírito Santo. Mas, irmão doutor Rui, eu era pastor em Salvador, um médico lá em nossa igreja, doutor Caio, cabeça-pescoço, ele, um querido, muito querido, uma irmã, ela apresentou uma enfermidade,
e o pescoço dela não voltava mais para o local. Eu não me lembro o nome, mas ela ficava assim, uma menina com 24 anos. E ela precisava, me parece que ia a São Paulo, ela tomava uma aplicação e usava um colete, porque o tempo todo a cabeça dela ficava assim. E já tinha passado por vários médicos. E um dia eu liguei para esse irmão da nossa igreja, cabeça, pescoço, e falei, Caio, me ajuda, meu irmão. Ele sai do plantão dele, vai lá, e ele é cirurgião, cabeça, pescoço, inclusive ele foi médico da esposa do irmão nosso aqui, de Feliz Santana e o Raimundo, e ele analisou tudo, ele disse, pastor, a delicadeza dele foi tremenda, ele disse, pastor, eu estou acostumado a ver esse nervo, ver tudo isso aí por dentro. Pastor, eu tenho certeza que eu estou dizendo, essa enfermidade não é clínica. Gente, eu nunca esqueço esse dia. E ele conversou com ela, explicou, e aquela menina depois me chamou, estava vivendo um processo emocional de mágoa, uma coisa que eu não posso contar aqui, mas essa menina talvez esteja nos ouvindo agora, ela é uma menina linda, uma mulher de Deus, depois que resolveu a pendência emocional, acredite no que eu estou dizendo, essa menina está livre, nunca mais precisou usar a aplicação, e por causa dessa liberação, ela hoje tem uma vida plena. Mas, doutor Rui, eu estou percebendo que várias coisas que o irmão foi falando, foi como se as pessoas tivessem aos poucos, o irmão fosse respondendo alguma coisa das pessoas aqui. Mas é uma tempestade aqui de perguntas. Eu vou pedir a Paulo. Paulo, coloca uma pergunta para nós aí, Paulo. Nós temos 2 canais. Gente, olha, nós já estamos com quase 300 pessoas nos 2 canais. Eu peço a vocês, por favor, dê o like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E também, depois, eu peço um compromisso de vocês passarem esse vídeo para outras pessoas, porque certamente pode abençoar pessoas. A pergunta aqui, doutor Rui, Perfeito, como se caracteriza... Tá lendo a pergunta aí? Perfeito, do Leone, né? Leone Nunes, meu irmão, Isso, gratidão. isso. Obrigado. Essa sua pergunta ela é diretamente relacionada ao nosso estudo. Primeiro, a dor espiritual é um componente de dor reconhecido desde 84 em Alma Ata. A declaração é da Cicely Saunders, da década de 70, uma das maiores, mais relevantes pesquisadoras da medicina da dor, inclui o componente espiritual na dor. Mas a definição ela foi dada mais recentemente pela Cristina Puchalski e por outros pesquisadores da área da espiritualidade. A dor espiritual, ela vem do conceito de espiritualidade, que é a nossa integração com o transcendental. Se você analisar para uma pessoa que crê em Jesus, talvez seja a nossa ligação com o transcendental, a nossa experiência com Deus. E para um ateu, pode ser a ligação com que ele acredita que a vida represente para ele. E a dor espiritual é o processo de perda da conexão com o transcendental. Então, de uma forma simples, é isso. Eu tenho uma aula sobre isso, que depois eu posso disponibilizar o link, eu passo para o pastor Hermes, ele pode repassar para vocês. Eu explico isso em detalhes. Mas para você entender de uma forma mais tranquila, é isso. É a perda do sentido de conexão com o transcendental que a pessoa acredita. O Jung dizia o seguinte, que acima de 35 anos, todos os pacientes que ele atendeu, não ele acima de 35, mas todos os pacientes acima de 35 anos, o cerne do seu problema estava na perda da espiritualidade ou na má busca da mesma. A espiritualidade, ela é estudada no conceito de qualidade de vida. Tem diversos estudos, eu cito todos esses na aula. Então, para informações mais científicas, mais profundas, esse link da aula, o pastor Hermes pode disponibilizar para vocês. Eu vou colocar, inclusive com as referências bibliográficas, que daí ele já põe junto, se for possível. Vocês podem consultar nos artigos, está tudo organizadinho. Mas foi percebido o seguinte, que quando as pessoas têm uma conexão forte com a sua espiritualidade, que chama coping positivo, um enfrentamento positivo, elas têm melhor resposta no seu tratamento, mesmo em doenças graves. E quando as pessoas têm um coping negativo, elas têm pior resposta. Eu vou dar um exemplo de cada. Coping negativo mais fácil. Ah, doutor, eu tenho esse câncer porque é um castigo de Deus, porque no passado eu fiz tal e tal e tal pecado, eu me desvinculei, então eu sei que é Deus me castigando. E por isso eu mereço passar por isso. Coping negativo. Por quê? Porque a pessoa está vivendo uma experiência espiritual de dor. Isso entra no conceito de dor espiritual. Ela entende na cabeça dela que é um castigo. E não adianta você argumentar, às vezes, que a palavra de Deus não fala sobre isso, se a pessoa é cristã. Às vezes ela não vai entender.
E a única coisa que você pode Verdade. fazer naquele momento é acolher. Existe um estudioso de Cristo chamado José Antônio Pagola. Eu gosto muito desse cara, porque ele traz uma reflexão profunda e chocante. Ele pega a nossa cristandade, sacode assim, ó, e fala: vem cá, qual é o seu cristianismo de verdade? Sabe? Ele faz a gente refletir a palavra do evangelho assim, com uma prática atual muito forte, do tipo assim: qual o seu grau de integridade? Você conhece a palavra, mas vem cá, o quanto você está botando disso na prática, meu filho? É mais ou menos isso que o Pagola faz. E ele diz uma coisa linda, ele diz o seguinte: quando a pessoa está sofrendo de dor, ela não quer saber se você tem a resposta para ela. Ela não quer saber se você vai ensinar para ela que Deus não está castigando ela. Ela não quer ouvir isso. Ela quer primeiro saber se você a ouve e a acolhe. Então, ouvir e acolher faz parte de todos os protocolos de introdução de espiritualidade em qualquer sociedade multidisciplinar. Os questionários de espiritualidade, como o FICA, por exemplo, que é um dos mais usados no mundo inteiro, eles começam com perguntas e terminam com perguntas. O paciente, eu não vou conversar com no paciente no meu consultório sobre minha religião, porque a minha religião não importa para ele. A dele que tem que importar para mim. Eu tenho que ouvir na essência, na íntegra. Observa que a mesma coisa Jesus fazia, ele ouvia tão na íntegra que as pessoas se sentiam acolhidas por ele. As pessoas excluídas na sociedade se sentiam acolhidas por Jesus, porque ele ouvia na íntegra, ele estava ali inteiro, ouvindo e acolhendo. Sabe? Então, o coping negativo é isso, é quando a pessoa acha que a religião é o problema dela. E o coping positivo é o contrário. Esses dias eu ouvi de uma paciente minha: doutor, meu marido teve uma doença grave na cervical, eu estava avaliando ele, é um casal evangélico. Meu marido teve uma dor cervical lá em São Paulo, uma doença grave, ficou com sequela, nós glorificamos a Deus. Um pouco depois eu tive câncer de mama, ela disse. E aí quando o cirurgião veio me falar dos riscos da cirurgia, eu ouvi com muita educação e no final eu disse assim: doutor, eu confio que Jesus vai conduzir suas mãos, nem que seja para assinar o meu atestado de óbito. Às vezes isso é chocante, né, gente? Mas isso, para mim, é a representação de uma fé profunda. Isso é Romanos 8:28 na prática. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque se ela morresse na cirurgia, é permissão do Senhor. Logo, não tem como ser ruim, porque se é permissão do Senhor. Se a palavra ensina em tudo da graça e ela morresse na cirurgia, graças a Deus. Porque Deus permitiu, porque há um propósito nisso que não somos nós, meros mortais, que vamos entender aqui na Terra. Mas o fato é que pessoas que passam por isso e têm esse enfrentamento positivo, esse coping positivo, elas têm melhor resultado. A ciência, especialmente na parte da oncologia do câncer, mostra isso. Os cuidados paliativos mostram isso. O tratamento da dor crônica mostra isso. Os casos de epilepsia mostram isso. Os casos de lesão medular mostram isso. Os pacientes cardiopatas mostram isso. Os pacientes nefropatas mostram isso. Ou seja, são muitas especialidades médicas no mundo inteiro mostrando o quanto você pegar a religião e a crença do paciente e trazer aquilo para o tratamento, na perspectiva dele, ajuda ele a ter uma melhor resposta. Então, não se trata de você tentar mudar a cabeça da pessoa. Se trata de você ouvir, acolher, entregar amor e misericórdia. Porque a gente tem que parar com a nossa arrogância, que às vezes a gente tem. Eu já tive, por isso eu posso falar. Porque eu já fui muito arrogante de achar que eu ia converter alguém. Mas quem é ruim, minha gente? Eu não faço nada. É o Espírito Santo que, quando eu não estou arrogante, vem, habita em mim e me faz vaso para ser usado na vida de alguém. Porque no momento que eu achar que sou eu derrubei tudo. Nem tudo, porque Deus aproveita tudo. Até quando enxerga, Deus aproveita, né? Então, o conceito é esse, meu irmão. A Cristina Puchalski tem um dos conceitos mais aceitos. Tem outros conceitos, tem onde é um pesquisador indiano, isso tudo tem na aula. Ela traz o conceito também da dor espiritual, que é a perda da conexão com a sua transcendência, e traz o conceito de coping, positivo e negativo. Coping positivo: eu uso a religião a meu favor e vou ter um melhor tratamento por causa da minha religião, da minha crença espiritual, ou se você é ateu, da sua crença no que quer que você acredite que faz bem para você. Coping negativo: é um castigo de Deus, eu sou porque mereço, é uma dor pior enfrentada, é uma doença pior enfrentada, porque a pessoa acha que ela está sendo uma vítima de um flagelo de Deus. Perfeito. Ô, banquete maravilhoso, que live fantástica. Pessoal, quero aproveitar esse momento que nós estamos com audiência, assim, para a glória de Deus, excelente, ao vivo, quase 300 pessoas ao vivo, Glória sem sair nos dois canais. Eu quero convidar vocês para dar um like e conduzir
em outro momento, essa live para outros casais. E também quero dizer a vocês, eu não estou com a data aqui agora, mas eu tenho uma live com o doutor Rui e Anne, eu vou chamar de Rui e Anne, um casal com filhos. Vai ser uma live maravilhosa agora no mês de agosto. Já quero deixar vocês conscientes dessa live, tá bom? Paulo, coloca outra pergunta para nós aí, meu irmão Paulo. Existe mesmo a dor espiritual? Ok. Existe, Existe. isso que eu comentei agora. É um conceito científico. Ele pode ser mensurado, inclusive. Existem trabalhos somente sobre dor espiritual. Ela existe, ela é cientificamente comprovada, e eu não estou falando, volto a dizer, de opiniões médicas ou fisioterapêuticas ou enfermagem ou odontológicas. São revistas de sociedades médicas, fisioterapêuticas, de enfermagem, odontológicas, de terapia ocupacional, consagradas na ciência. Eu vou citar apenas uma, Harvard. Acho que todos já ouviram falar. Harvard produz hoje uma das maiores linhas de trabalho de pesquisa no campo da espiritualidade. O que a ciência comprova hoje? Ela comprova se Deus existe ou não? Não, não comprova. Nem que existe, nem que não existe. Mas ela comprova conceitos que Jesus falou no Evangelho. Então, ela não diz coisas a respeito dos milagres de Jesus. Ela comprova conceitos que ele falou no Evangelho. Eu não sei para você, mas para mim isso é lindo. Porque é como se eu estivesse ouvindo, por um lado, o mestre dizendo a coisa mais linda do mundo, e eu falasse, nossa, como isso é lindo, eu tenho que me inspirar, mas ao mesmo tempo eu falo assim, isso é muito distante, isso não é humano, é porque ele é divino. Aí vem a ciência e fala, olha, se você fizer, faz bem. E comprova que se você fizer, faz bem. Aí você, se você for mais cético, como eu fui, você vai falar assim, poxa, peraí, a ciência está falando que você tem que perdoar, se perdoar, pedir perdão, de preferência começar pedindo perdão e depois perdoar, agradecer, aceitar as coisas, que você tem que ter gratidão, que tem que doar seu tempo para ajudar pessoas, doar seu tempo em termos de caridade. Por que doar o tempo? Aí a ciência traz, porque pessoas que doam seu tempo, que fazem o bem, produzem mais hormônios de felicidade. Também é um trabalho de Harvard. E quanto mais você doa seu tempo e você faz o bem, mais hormônios de felicidade você produz e mais você quer doar seu tempo e fazer o bem. Exceto se você fizer achando que é uma obrigação, porque você não engana seu próprio cérebro e ele não vai produzir hormônios de felicidade. Mas se for voluntário, você produz os 4 principais hormônios de felicidade em dose elevadíssima. Então, tudo isso vai mostrando aos poucos como o componente espiritual ele é realmente palpável. É palpável. Se a ciência diz, se o nosso mestre falou, se você entendeu, ouviu isso e você não faz, é como eu falei para mim, Rui, agora se você não fizer é porque você não quer. Então, se você não quiser, Rui, perdoar, bata no peito, meu irmão, e assuma as consequências disso. Tenha integridade, pelo menos com Deus, de não mentir para ele. Você não perdoa porque você não quer. Rui, é difícil? É claro que é. Se fosse fácil, Pedro não perguntaria a Jesus, gente. Ele faria sem perguntar. Mas Jesus fez questão de falar aquilo para Pedro para mostrar que, apesar de difícil, é possível. E eu faço o desafio. Experimente pedir perdão antes de dizer que perdoa. E perdoar. E se perdoar. E pedir perdão a Deus por não ter se perdoado por muito tempo. Deus, eu me perdoe porque eu me culpei por muito tempo, por isso, por isso, por isso. Experimente fazer isso e perceba a sensação que você vai sentir depois. Eu te desafio a fazer isso. Se a sensação for ruim, pronto, volte à sua velha vida, de não querer perdoar, não querer se perdoar, de guardar mágoa de você mesmo dos outros. Você já conhece a sua velha vida, não vai mudar mesmo? Mas se você fizer isso, você vai ver quanto te faz bem, e eu te desafio que você não volte à sua velha vida. Por quê, Rui? Porque eu tenho clareza científica para te dizer isso. Eu gostaria de ter momentos em que eu pudesse falar só de perdão, que a gente poderia tirar todas as dúvidas do que a ciência fala sobre perdão, só de gratidão, só de resiliência, só de doar o seu tempo para fazer bem ao próximo. Rui, mas por que mesmo doar seu tempo para fazer bem ao próximo? Olha que coisa linda Jesus falou. Não há maior prova de amor do que doar a vida pelo irmão. Eu interpreto uma das formas de doar a vida, doar o tempo. Porque você não compra as coisas com dinheiro, você compra com o tempo que você levou para ganhar aquele dinheiro. Logo, o seu bem material, que você mais almeja aqui no mundo, não é o dinheiro, é o seu tempo. É ele que vale
alguma coisa. O dinheiro foi consequência de quanto tempo você gastou. Então, quando você doa esse bem material mais precioso para alguém, para orar pela pessoa, para dar um sorriso, para perguntar o que está acontecendo, porque ela está triste, para você dar uma palavra de conforto, para você levar uma comida para quem está sofrendo, para você fazer uma boa ação, para você ajudar na sua igreja, para você ser instrumento de Deus em algum momento. Quando você doa seu tempo, você doa seu bem mais precioso. E na minha interpretação, isso é uma das maiores provas de doar a vida pelo irmão. Doar o seu tempo, que é seu bem mais precioso. E isso é fazer evangelho na prática. Volto a dizer, eu não sou melhor do que nenhum de vocês, gente. O que eu estou falando aqui não é porque eu faço isso sempre. Mas, graças a Deus, eu entendi que o cristão não é quem acerta sempre. É quem, quando erra, pede perdão. Tanto a pessoa que errou quanto a Deus. Exemplo prático. Faz um tempo, alguém me falou alguma coisa, eu estava tão estressado no plantão, e eu, sem querer, explodi, e eu não sou de fazer isso. Rapaz, na hora eu me constrangi. Porque toda hora eu fico me vigiando e pensando, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Eu fiquei tão constrangido, eu virei para a pessoa e falei assim, me perdoe, meu plantão tá pesado, meu dia tá difícil, você não tem nada a ver com isso, e eu fui grosseiro com você. Por mais que a pessoa tivesse me feito uma coisa que não foi legal, mas eu pedi o perdão. Pô, me perdoe, me perdoe. Eu fui grosseiro com você, eu não devia ter feito isso. Que Deus te abençoe e abençoe sua família. Isso aí. Nem ouvi o que a pessoa ia falar, ela não falou nada na hora, mas eu me senti melhor. E lembrei que o cristão não é o que não erra, é o que reconhece o erro e faz de tudo para corrigi-lo, faz de tudo para se corrigir. Então, essas coisas têm que estar impregnadas, gente, para a gente usar a palavra de Deus e o que a ciência está comprovando na prática. Robert Jastrow, astrofísico da NASA, fundador do Goddard Institute of Space Studies, esse cara já faleceu, ele disse uma frase fantástica, década de 70, 80, ele falou assim, nós, cientistas, escalamos a montanha da ignorância apenas para buscar conhecimento. E quando chegamos lá em cima, percebemos que alguns teólogos e filósofos já estavam sentados lá há muito tempo. Então, a ciência hoje vai comprovar o que é mensurável. Isso, por enquanto, está dando para comprovar. A ciência não vai comprovar, por exemplo, o muro de Planck, só como curiosidade. Não sei se vocês sabem, no colégio aqui todo mundo aprendeu. Foi teoria criacionista ou foi teoria evolucionista? E Big Bang existiu? O que muita gente não sabe é que o pesquisador da teoria do Big Bang era um homem de Deus. E ele nunca quis contestar Deus. E que o Big Bang foi comprovado cientificamente em 2014, quando o acelerador linear descobriu o bóson de Higgs, que era a última partícula que faltava. Mas isso não invalida a existência de Deus. Sabemos que uma bola explodiu. Isso é verdade. Só que aí vem o muro de Planck, que é o quê? Ok, a bola explodiu. Mas qual foi a energia que explodiu a bola? E aí a ciência declara, com todo o conhecimento que temos, não alcançamos essa pergunta. Ou seja, há uma força que explodiu essa bola. Nós acreditamos e chamamos de Deus. A ciência ainda não fala isso. Quem sabe um dia, né, gente? Não sei. Também não quero aqui gerar conflito. Mas o fato é que já estamos chegando num ponto em que a ciência deixou de ser inimiga da espiritualidade. Talvez ela seja inimiga da religião, porque cada religião vai pensar de um jeito. Enquanto religião, eu não estou dizendo enquanto a sua crença do ponto de vista bíblico, mas enquanto religiões, cada uma tem a sua forma de pensar. A ciência pode discordar disso, mas em relação à espiritualidade, ela vem cada vez mais provando quesitos da espiritualidade, sem falar conceitos religiosos, o que faz com que essa linguagem seja democrática. Eu posso conversar esse assunto de um ateu a uma pessoa de outra religião, qualquer que seja ela, e a pessoa não vai se sentir ofendida ou afrontada, porque as informações são mensuráveis, são científicas. Glória a Deus. Doutor Rui, que live fantástica. Eu quero recomendar a todas as pessoas que estão ao vivo, tanto pelo canal da igreja, quanto pelo canal do Gotas de Sabedoria. Esta, eu estou falando do coração, assim, com muita tranquilidade e paz. Esta não é uma live para você ouvir apenas uma vez. Eu recomendo que em outro momento você pegue um bloquinho, pegue uma caneta e retorne. Né? Claro, o seu desafio é mandar para alguém. Mas, doutor Rui, eu quero aqui uma pergunta bem simples também, eu diria que até amadora, mas que eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Enquanto seres humanos, hoje a internet está cheia de informações, palestras, lives. Eu acredito que nós poderíamos encontrar outros cientistas, outros neurocirurgiões, outras, e tantos que nós poderíamos encontrar aí. Mas o fato de lhe convidar foi para enxergar em você algo que eu acredito. Além do seu academicismo, encontrar a verdade no que você fala, em amor, e ver Cristo na sua vida. Mas nós estamos com uma live com quase 300 pessoas ao vivo.
E eu fico perguntando, quantas pessoas nessa live, eles podem dizer assim, eu não tenho tempo, eu não consigo. Eu escuto uma live dessa, balanço a cabeça, que massa, que maravilhoso, glória a Deus, aleluia. E diante de tudo isso, essas pessoas podem sair dessa live e amanhã já esquecer tudo isso. E eu olhando para a sua vida, eu sei que você e sua esposa, sua família, você tem uma vida corrida. O irmão, além de ser um médico, é alguém que ajuda, instrui, atende pessoas além do consultório, porque você termina fazendo um papel pastoral também. E eu queria te fazer uma pergunta, se você quiser responder, quiser ajudar. Como é que uma pessoa com agenda tão grande, tão elástica, tão intensa, tão volumosa, onde é que Jesus entra nessa agenda? E outra coisa, o que é que você faz? Você tem momentos com Deus? Você tem momentos de oração, de celebração, de contemplação, de leitura bíblica? Ajuda aí. Vamos lá, gente. Nossa, que pergunta linda. Olha, nenhuma das perguntas que o senhor fez a gente pode chamar de bobas, tá? Jamais, que é isso. Então, vamos lá, gente. Sim, eu gosto de falar dos meus erros. Eu penso em uma coisa boa que Deus, assim, colocou no meu coração. Eu quase ouvi assim, ó, filho, fale dos seus erros. Porque eu falo do meu erro com tanta verdade e sem medo nenhum, porque eu precisei passar por aquilo para me tornar alguém mais compreensivo com as pessoas. Então, a minha misericórdia, ela não nasceu comigo, ela está sendo moldada cada vez que eu erro e percebo o agir de Deus na minha vida. Então, vou começar da seguinte forma. Realmente, a agenda é apertada. Maio, junho e julho estão sendo meses esmagadores do ponto de vista de trabalho, com curto tempo, e eu reconheço isso, mas, ao mesmo tempo, a vontade de estar com Jesus é tão grande que eu peço a Ele para que esteja conectado com Ele todo dia. Então, eu faço a minha caminhada com Jesus do acordar ao dormir, porque acordar, para mim, hoje, no mundo de hoje, gente, é um milagre. Eu aprendi isso num filme lindo chamado Milagres no Paraíso. Se você não assistiu, assista, um filme evangélico. Acordar é um milagre. Respirar no mundo do coronavírus é um milagre. Acordar é você olhar para o seu lado e sua esposa, seu filho estarem bem, com saúde ou com doença, mas estarem ali com você. Nossa, isso é um milagre. Então, para mim, começa assim. E aí, no dia a dia, ao decorrer do dia, eu vendo cada pessoa que Jesus coloca no meu caminho. E a oportunidade que eu tenho de botar a lamparina minha, que fica às vezes embaixo da cama, para iluminar a vida daquela pessoa. Às vezes só ouvindo. Gente, às vezes não precisa muita coisa, não. É só ouvir com atenção. Dizer assim, poxa, olha, eu sei que está difícil para você, eu vou orar por você. Olha, eu sei que está difícil para você, mas ó, vamos em oração que Deus vai dar uma vitória nisso aí. Pode parecer bobo para vocês, mas isso é uma coisa extraordinária, muda a vida das pessoas. Eu digo que hoje eu sinto que Deus me acompanha mesmo em cada etapa, e no consultório, inclusive. Sem eu falar de Deus, eu reverbero isso porque a vontade é muito grande de que aquela alma seja alcançada, não para tomar posse de algo que não é meu, é de Jesus, mas para que aquela pessoa sinta a paz que excede todo entendimento de Filipenses 4:7. Às vezes chega um tumor cerebral no meu consultório, a paciente já está destruída, pode ser um câncer, já ouviu tanta coisa ruim. Então eu peço assim, Senhor, me ajuda a dar uma palavra de conforto, me ajuda a dar uma esperança. Ela mesmo sabe, ela sabe às vezes que vai morrer rápido, mas às vezes, gente, você bota uma esperança na pessoa, rapaz, já aconteceu tanta coisa linda. Eu lembro de um dia que eu fui fazer uma visita domiciliar a uma paciente, no dia da visita, ela estava muito debilitada, uma jovem que tinha um AVC. Ela estava muito triste, e eu conversei sobre essas coisas aqui com ela. Eu fui impulsionado a falar sobre isso. Eu não sei porquê, mas eu comecei a falar sobre isso. E foi uma consulta ali de 1h30, tal. Depois eu saí e fui para casa. No dia seguinte, ela faleceu. Eu tenho certeza que ela faleceu somente depois que ela liberou o perdão. Eu tenho Meu certeza Deus. no meu coração. Não é o primeiro caso que acontece assim comigo, de ver isso acontecer. Uma paciente minha que eu operei, um tumor de osso do crânio, que chegou recentemente no meu consultório, ela fez uma cirurgia delicada, sobreviveu, teve Covid na sequência, sobreviveu, ela veio esses dias no meu consultório, é lá do interior. E aí ela veio ao meu consultório, feliz da vida, e a gente louvou a Deus por aquilo. Por que eu louvei a Deus com ela? Porque eu sei que ela acredita. Eu não invado ninguém no meu consultório, não invado ninguém.
Mas se a pessoa fala que louva, eu também vou louvar e louvamos junto. Já cheguei, gente, aqui, ó, não se escandalizem. Com pessoas que creem, já chegamos a orar juntos no consultório, e daí foi muito feliz disso acontecer, sabe? Então, se isso vai ser motivo de crítica para alguém ou não, eu e o paciente nos sentimos super bem. Eu não invadi, porque estávamos falando da mesma sintonia, da mesma forma de pensar. Não estava ali, não faço do meu consultório um ambiente de catequização, até porque eu não quero mudar a cabeça de ninguém. Quem vai mudar ou não é o Espírito Santo na abertura da percepção da pessoa. Então, eu peço a Deus todos os dias. Quando o caso é difícil, o Espírito Santo vem em meu socorro. E essa paciente foi curiosa, porque ela veio no consultório, nós falamos de coisas lindas. E no dia seguinte, a filha me ligou: doutor Rui, a minha mãe faleceu. E antes que você pense, eu não vou no consultório do doutor Rui, porque no dia seguinte eu vou falecer. Antes que você pense isso, eu tenho certeza que ela foi em paz. Gente, como, Rui, você tem essa certeza? Eu acho que é pela fé. Talvez seja a melhor resposta que eu tenho para você. Mas eu sei o que aconteceu ali. Eu sei. E não foi nada de megalomaníaco. Foi algo de amor. Então, Jesus entra na minha agenda do início ao final do dia, porque tudo que eu faço tem que ter ele. E tudo que eu faço, eu pergunto a ele: Senhor, se não for teu, me ajuda a afastar. Você sabe qual a oração que eu faço todo dia, pastor Hermes? Todo dia. Tiago 1,5. Senhor, me dá sabedoria. Glória a Deus. E a segunda oração, depois que eu li no Evangelho que Jesus um dia abriu a inteligência dos apóstolos, glória, Jesus, me dá a sabedoria e abre a minha inteligência. Pronto, meu. Essa é a minha oração todo dia. E aí, Rui, você erra? Todo dia eu posso declarar um erro meu para você. Com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Aí, no dia seguinte, Senhor, me perdoa. Aquele dia eu não fiz aquele negócio legal. E se Deus me dá outra oportunidade de fazer aquilo, eu vou e tento fazer melhor. Peço a Deus que coloque no meu coração a vontade missionária para que eu não esmoreça. E quando eu estiver cansado, que seja Ele a enxugar as minhas lágrimas e seja Ele a me dar força. Mas teve uma pergunta que o senhor fez. Se eu li a palavra, sim, gente. Eu li a palavra, eu li até com uma curiosidade linda, que é a de encontrar cada vez mais coisas que a palavra de Deus diz e que a ciência está comprovando, para que ainda mais eu possa falar sobre esse tema, onde quer que Deus me mande falar. Eu quero conhecer a palavra tão profundamente que, se eu encontrar uma vírgula nova que a ciência falou e estiver na palavra, eu quero falar das duas coisas num ambiente como esse, onde eu posso falar das duas coisas. Porque no congresso eu tenho que falar só de ciência, mas num ambiente como esse, eu posso falar as duas coisas, porque quem está aqui veio para ouvir isso. Então eu posso falar da ciência. E o senhor perguntou como é que eu vivo a minha espiritualidade, né? Eu e minha esposa, a gente busca viver com verdade, com integridade. Eu já vivi a espiritualidade radicalista, fundamentalista, intolerante. Eu já fui um religioso intolerante. Se você não pensa como eu, ou se você não acredita da forma como eu acredito, então eu não quero saber de você, eu vou buscar quem acredita. Eu percebi que eu estava muito errado, porque Jesus se compraz muito mais com quem está longe do que com quem está certinho. Hernandes Dias Lopes, um dos... foi Hernandes? Eu acho que foi o Hernandes, gente. Eu não lembro se foi ele ou o Pagola agora. Às vezes eu confundo os dois, que eu leio às vezes os dois ao mesmo tempo. O Hernandes, ele diz o seguinte, acho que foi ele. Ele fala que, não, nenhum nem outro. É um autor, que ele é um padre, ele fez um livro que é um comentário bíblico do livro de Lucas, e ele faz uma perspectiva fantástica através de documentos que ele encontrou das primeiras comunidades romanas. E ele traz uma reflexão dizendo o seguinte, que na opinião dele, uma das partes mais marcantes que resumem a vinda de Jesus na Terra é um trecho de Lucas que fala 3 parábolas. A primeira é de uma senhora que perdeu a moeda e ela se alegra quando encontra. Você não vê naquela palavra ela xingando, ela reclamando porque perdeu a moeda. Ao contrário, ela toma uma atitude ativa de correr atrás de procurar quando acha, louva a Deus. A segunda parábola, da ovelha que se desgarra. Você não vê o pastor indo lá, ovelha maldita, ovelha terrível, ovelha negra, por que você fez isso? Você não sabe que comigo é melhor? Por que você se desgarra? Não. Ele foi lá, pegou a ovelha e trouxe de volta. E a última e mais impactante, que a gente corre um risco sério nessa última, viu? De achar que conhece tão bem que às vezes a gente nem para mais para refletir sobre ela. A gente tem que ter esse cuidado, gente, especialmente no Evangelho. Nas palavras de Jesus, a gente tem que ter medo quando a gente achar que sabe demais. Porque a palavra de Deus é viva e fala toda vez, né, pastor? Então, a gente não pode ter essa arrogância. Na palavra de Deus,
na parábola do filho pródigo, olha que coisa linda. O pai não pergunta por onde o filho andou, o que ele andou fazendo, quanto do dinheiro da herança sobrou. Ele simplesmente acolhe com um abraço, com amor, bota um manto, bota um anel no dedo e bota sandálias, mata o novilho mais gordo. É muita coisa boa que Deus faz por nós. Assim como Atos 2:38, que diz que quando você erra e se arrepende, Deus não só te perdoa, como te dá um dom do Espírito Santo. É como se você quebrasse o violão do seu pai e ele não só dissesse assim, não, filho, tudo bem, eu te perdoo. Ele dissesse assim, e eu ainda comprei um presentinho lindo para você, filho. Toma aqui. Você vai usar esse presentinho para ajudar pessoas. É isso. Só que a gente não faz isso. O Espírito Santo de Deus faz. Ele, além de perdoar, nos dá um dom, gente, que é para a gente usar para ajudar os outros. Olha que coisa linda. Fantástico, Então, viu? isso é um negócio muito forte, porque assim, faz com que a gente perceba que Jesus veio para quem está mais afastado. Então, quando eu fui um fundamentalista religioso, eu estava errado. Porque eu não fui cristão muitas vezes, achando que porque conhecia ou tinha decorado o versículo bíblico, que tenho facilidade de decorar, que eu estava ali, nossa, sabe, falando para as pessoas. Não, eu estava errado. Não devemos ser fundamentalistas, porque Cristo não foi fundamentalista. Segundo ponto que eu errei muito e aprendi. A gente, na minha caminhada, eu entendi que a gente não pode andar pesado. Olha que coisa linda, gente, que eu aprendi. Peço licença para compartilhar rapidinho essa. Fique à vontade. Jesus diz em Mateus 11:28-30, vinde a mim que meu jugo é leve e meu fardo é suave. Vós todos que estáis cansados, vinde a mim. Se Jesus fosse pesado, ele não falaria isso. Então, se ele é leve, o fardo dele é leve, eu posso aguentar o fardo dele. Então, a cruz com Jesus é leve. Se ela está pesada, é porque talvez eu preciso melhorar a minha sintonia com Jesus para interpretar melhor o que é uma cruz para mim. Para daí eu perceber por que o fardo é leve. Ou talvez porque alguma cruz eu estou carregando voluntariamente. Não era a vontade de Deus que eu carregasse. Rui, dá um exemplo prático. Se você tem um trabalho e você começa a absorver trabalho, aí você pega isso, pega aquilo, pega outro trabalho, pega outro trabalho. Daqui a pouco você está cheio de trabalho, está ganhando horrores. Mas sua vida está um caos. Você está pesado. Você não está leve. Portanto, você está se distanciando de Jesus. Quando Davi ia enfrentar Golias, Saul entregou a armadura dele para Davi. Só que Saul era um gigante. Davi era um mirrado. Imagina aquela armadura folgada. Davi pensou, não quero isso não. Eu vou leve como sou. Porque a funda que ele usou para bater na cabeça de Golias não ia servir se ele tivesse de armadura de cota de malha lá, aquelas armaduras pesadas de antigamente. Então, a gente tem que aprender, gente, com a palavra de Deus e botar na prática. O Espírito Santo vem me suscitando há alguns meses a um cristianismo prático.